Olha, eu sou uma pessoa muito atenta aos sinais. Eu estou ligada. Ó, elas começaram a apresentar esses feminismos, né? Todos esses movimentos feministas. Pegando o nome do livro, eu notei que o primeiro movimento que elas citaram aqui na organização do livro foi o quê? Anarcofeminismo. Elas usam anarcofeminismo. E aí o último, para fechar, elas escolheram qual? Tchararã, marxismo feminista. Quem escreveu esse texto foi a Bruna Dalla Torre, que é socióloga. Brincadeiras à parte, mas eu tô ligada, viu? Eu tô ligada a esses sinais aí. E agora é o último texto, viu? É o último vídeo, o último texto, o último verbete para vocês. Esse texto, né, esse final, tá na página 270. E depois desse texto aqui, aí tem a finalização, que é sobre as organizadoras, os nomes delas, as autoras de cada texto. E aí tem um resumo, né, do currículo de cada uma delas. Aí no fim tem falando sobre a editora, que editora é essa, editora Luas, que é também uma editora feminista. Aí tem agradecimentos e acaba o livro. Então deixa eu ler para vocês aqui o último texto. Marxismo feminista, de Bruna Dalla Torre. Escuta. Página 270. Marxismo feminista, assim como o marxismo de modo geral, apresenta diferentes e por vezes antagônicas linhagens e abordagens. E é dessa multiplicidade de enfoques que advém sua riqueza. Talvez uma definição inicial do que é marxismo feminista poderia dizer respeito a toda teoria e política que se apoia na obra de Karl Marx para pensar as relações de gênero ou a posição-função das mulheres sobre o capitalismo. Mas, conforme destacou Angela Davis, o marxismo feminista tem a ver com a descoberta de que o feminismo, ela vai citar Davis aqui, página 99. Feminismo envolve muito mais do que a igualdade de gênero e envolve muito mais do que gênero. O feminismo deve envolver uma consciência em relação ao capitalismo. O feminismo insiste em método de pensamento e de ação que nos encorajam a uma reflexão que une coisas que parecem estar separadas e que desagrega coisas que parecem estar naturalmente unidas. Citação de Angela Davis. Aí voltando para o texto da Bruna. Ou seja, o marxismo feminista é um aprofundamento da crítica ao capitalismo levada a cabo por Marx e seus seguidores, a partir da perspectiva de gênero ou das mulheres. Eu tenho algumas críticas a respeito, mas o texto não é meu, estou só lendo o texto. Consideradas aqui no sentido mais amplo, que inclui as mulheres trans. Isso aqui eu gostei. Aí tem aqui uma notinha de rodapé. Deixa eu ler. Vale ressaltar que o marxismo feminista não trabalha com uma noção biológica de gênero. Portanto, pensa a produção material dos gêneros inscrita no processo social capitalista. Por isso, a maneira como mobiliza a noção mulher tem muito menos a ver com uma identidade biológica e mais com o uso político dessa categoria. Acabou aqui a notinha de rodapé, volto para o texto agora. E como deve unir coisas que parecem estar separadas e desagregar o que parece estar naturalmente unido, o marxismo feminista é um desdobramento do próprio método dialético. Ele deve unir, por exemplo, na compreensão do processo social capitalista, a opressão das mulheres e a exploração capitalista e separar sexo de gênero e de reprodução social, coisas que o capitalismo insiste em reunir, para criticar de maneira ainda mais diligente o sistema ao qual estamos submetidas. A história do marxismo feminista, contudo, é longa e complicada, marcada por casamentos e divórcios entre marxismo e feminismo. Ela cita aqui Arruza 2019.
Uma das razões para isso está ligada ao fato de que questões feministas como o direito ao sufrágio, as críticas à família, ao casamento, à monogamia, bem como as questões ligadas ao que hoje chamamos de direitos reprodutivos, foram bastante mal recebidos pelo próprio Marx e pela primeira Internacional Comunista. Essa recusa contribuiu para que o feminismo se aproximasse mais de outras vertentes de esquerda, mais receptiva a tais questões, como o socialismo utópico, que influenciou Flora Tristan, e o anarquismo, corrente na qual se destacou Emma Goldman, importante expoente dessa vertente de pensamento e que dialogou com o marxismo feminista. Conforme mostra a Cinzia Arruza 2019, essas tensões constituíram-se principalmente a partir dos embates entre os movimentos trabalhadores e movimentos de mulheres no final do século XIX e ao longo do século XX. Sua obra Ligações Perigosas é uma boa introdução histórica ao tema. Esse conflito presente na formação do marxismo feminista está presente até hoje nos movimentos sociais e partidos de esquerda que insistem em reduzir as questões de gênero, raça e sexualidade a particularidades e identitarismos que atravancam a luta da classe trabalhadora. Apesar disso, algumas revoluções comunistas foram fundamentais para o desenvolvimento político e teórico dessa vertente do marxismo. Durante e após a Revolução Russa, Alexandra Kollontai, teórica e militante bolchevique, defendeu o sufrágio feminino, conquistou o reconhecimento do Estado soviético em questões como aborto e o divórcio e lutou pela paridade salarial entre mulheres e homens. Defensora do amor, camaradagem, que posteriormente ficaria conhecido como amor livre. Digo nada. Amor livre, mulheres livres, anarquistas, mulheres anarquistas. Voltando para o texto. Kollontai também teve importância fundamental para o marxismo feminista ao problematizar a família como instrução capitalista. Defender que o Estado se responsabilizasse por creches, escolas e concedesse benefícios para a maternidade. Sim. Influenciada por Friedrich Engels e August Bebel, Kollontai escreveu uma série de livros, textos e ensaios sobre a questão da mulher. A Revolução Chinesa foi, nesse sentido, igualmente importante. O movimento das mulheres na China imperial juntou-se ao movimento das trabalhadoras e camponeses, e o próprio Mao Tse-tung escreveu sobre a opressão das mulheres e a favor do sufrágio feminino. A Revolução Chinesa garantiu o direito ao divórcio por acordo mútuo, proibiu a demissão de mulheres grávidas, concedeu licença maternidade e criou espaços comuns como cozinhas, creches, casas de cuidados para pessoas idosas. Entretanto, a despeito desses avanços, essas e outras revoluções enfrentaram inúmeros obstáculos para construir a igualdade de gênero. Em termos de desdobramentos e aprofundamentos teóricos do marxismo feminista, talvez a época mais importante tenha sido a década de 1970. Um dos seus momentos mais fundamentais foi a campanha internacional por salário para o trabalho doméstico. A campanha, que esteve presente em países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Itália e outros, buscava tornar visível o trabalho doméstico e não pago, pelo qual as mulheres eram majoritariamente responsáveis. Uma das forças propulsoras dessa campanha foi a descoberta de que a integração das mulheres ao mercado de trabalho não punha um fim à exploração de gênero. Vale ressaltar que essa campanha nasceu num contexto de 3 décadas de estado de bem-estar social nos países centro do capitalismo no pós-guerra. De um lado, ela buscou combater o salário familiar, conforme demonstra Silvia Federici,
Essa proposta surgiu na Inglaterra após o primeiro momento da Revolução Industrial e foi um dos fatores constitutivos da família proletária, o salário familiar, entre aspas, salário familiar. Integrava a forma da família ao processo de assalariamento. Recebido pelos homens em tese, ele era suficiente para sustentar toda a família e foi impulsionado pelo Fordismo com o seu ideal de família heteronormativo, bem como continuou a conectar a autoridade masculina do papel dos homens e provedores da casa. Ou seja, continuou com o mesmo sistema, né? O homem recebendo dinheiro, o homem mandando na casa e a mulher dentro de casa, ou mesmo que trabalhasse fora, quem recebia o dinheiro dela era o homem. Nesses lugares aqui, né, que ela está se referindo, basicamente a Europa. O papel do homem como provedor da casa. Surge nesse período a figura romantizada nos filmes e nas propagandas da época da dona de casa feliz. Nem é preciso afirmar que, além de centrado na figura masculina, esse modelo também era predominantemente branco. A campanha, entretanto, não era dirigida apenas às donas de casa, mas a todas as mulheres. Um dos motes do movimento era que todas as mulheres eram, de uma forma ou de outra, mais ou menos responsáveis pelo trabalho reprodutivo, e isso poderia ser um elo de organização política. De outro lado, com os movimentos emancipatórios da década de 1960, descobriu-se que a integração das mulheres no mercado de trabalho não acabou com a opressão das mulheres, e isso também era verdade em diversos países comunistas que, apesar dos avanços iniciais, acabaram por retroceder no caminho da igualdade de gênero. A campanha por salários pelo trabalho doméstico, então, identificava uma espécie de continuidade entre as primeiras décadas de pós-guerra e o momento posterior da integração econômica das mulheres no mercado das décadas de 1960 e 1970. A luta voltava-se contra o feminismo, que via nessa integração um fator de emancipação feminina. A teoria da reprodução social, como ficaria conhecida posteriormente, emerge na tentativa de entender por que as mulheres, mesmo as que trabalhavam fora de casa, ainda trabalhavam mais que os homens e porque esse trabalho, além de não ser pago, era invisível e aparecia como um destino feminino natural. Essa teoria, que na década de 1980 seria sistematizada em livros importantes como... ela vai citar aqui vários livros. Aqui ela vai citar vários livros que eu li aqui. O mais importante para mim, né, na minha humilde opinião, é a de Silvia Federici. Salários contra o trabalho doméstico. Silvia Federici, ela escreveu muitos livros, bastante livros sobre isso. Salário, questão econômica, mulheres, cercamento, como as mulheres foram perdendo o seu poder, como as mulheres não têm capital, como as mulheres não têm bons salários, como até hoje as mulheres lutam por isso. Então a Federici realmente tem muito texto, muito livro bom sobre esse tema, tá? Mas aqui tem vários livros, tá, que ela tá citando. Eu que tô falando da Silvia Federici porque foi o que eu li, né? Então vou falar do que eu li. Então, para pensar como a esfera da família e do trabalho doméstico constituía o laboratório secreto da produção capitalista. A partir dessas reflexões, o marxismo feminista retornava a Marx para pensar e repensar o modo de funcionamento do capitalismo e aquilo que esse sistema escondeu tão bem que nem seu maior crítico e investigador foi capaz de enxergar: a reprodução social. O debate sobre essa questão é amplo, polêmico e envolve uma série de divergências entre as autoras que se debruçam sobre essas questões. Inclusive, a Silvia Federici, ela faz crítica a Engels e a Marx, tá? Fica babando o ovo de Marx, não. Ela faz as críticas dela também. Não obstante as diferenças, o legado dessa campanha é fundamental para o movimento feminista contemporâneo, especialmente na América Latina.
Pois, em primeiro lugar, a campanha colocou no cerne de sua luta a recusa do trabalho, além de tornar a reprodução social visível por meio da exigência de assalariamento. A proposta da campanha pode ser compreendida de acordo com Katy Vickis, 2011, página 144, como uma tentativa de acabar com a família enquanto esfera econômica e desassociar trabalho e renda, o que abriria caminho para propostas contemporâneas de renda básica. Ademais, conforme defendem a russa Nancy Fraser, Verônica Gago, um dos grandes legados da campanha é a greve feminista, que permite dessetorializar a greve. Ou seja, permite organizar aqueles que lutam para além de qualquer setor da indústria ou dos serviços em que trabalham, ou até mesmo desvincular a greve do trabalho assalariado. A greve das mulheres reúne não só quem recebe salário, mas trabalhadoras informais, desempregadas, trabalhadoras precárias, donas de casa, etc. Sob essa forma, a greve torna-se um instrumento de luta muito mais poderoso e inclusivo, mais difícil de ser furado. Fura a greve aqui. Mais difícil de ser furado por algum acordo setorial. E ainda expõe a enorme dependência do capital em relação ao trabalho não ou mal remunerado feito pelas mulheres. A importância política da greve de mulheres num período de aprofundamento das políticas neoliberais e da economia de plataforma que pulverizam a classe trabalhadora é imensa. Em outros países como a Alemanha, a década de 1970 foi igualmente decisiva para o desenvolvimento de outro desdobramento do marxismo feminista. Nesse período, o feminismo adentrou o Instituto de Pesquisa Social, que por décadas acolheu majoritariamente homens. Regie Pross, professora assistente de Marx Horkheimer e posteriormente de Theodor Adorno, passou a tratar dos temas clássicos da Escola de Frankfurt: formação, Bildung, autoritarismo, trabalho, a partir de uma perspectiva que reunia o marxismo da teoria crítica ao feminismo. Ela se interessava pela posição da mulher na sociedade moderna. Regina Becker-Smith, a orientadora de Adorno, também se tornou uma expoente importante na teoria crítica feminista com seus trabalhos sobre diferença e identidade. Embora não possa ser considerada exatamente uma teórica da reprodução social, Becker-Smith defende uma economia política feminista. Muito bom, tem um livro sobre isso, tá? Economia feminista. Que depois eu vou, inclusive, fazer um vídeo sobre esse livro que eu ainda não fiz. Que incorpore em sua análise o trabalho e outras atividades realizadas na esfera privada, na análise da economia e da sociedade. Na América Latina, especialmente no Brasil, as décadas de 1960 e 1970 foram fundamentais para o marxismo feminista, principalmente da perspectiva política, devido à luta contra as ditaduras militares no Cone Sul. Maria Lígia Quartim de Moraes ressalta a grande transgressão política e social que foi a entrada das mulheres na luta armada e nas guerrilhas que combateram esses regimes. Segundo ela, a adesão aos movimentos de resistência armada rompia com o que era designado como próprio do sexo feminino. Mesmo sem formular uma proposta feminista deliberada, as militantes comportaram-se como homens, entre aspas, como homens. Pegaram as armas e assumiram um comportamento sexual que punha em questão a virgindade e a instituição do casamento. Minha nossa. Em termos teóricos, a obra de Safiotti, que eu já indiquei o livro dela aqui também é fundamental. Também é fundamental para os desdobramentos do marxismo feminista no Brasil. Seu trabalho sobre a mulher na sociedade de classes, de 1976, e seus escritos sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho brasileiro, 1982, que dialogam com autores clássicos do pensamento social brasileiro, como seu orientador, Florestan Fernandes, foram fundamentais para desmentir a tese de que o desenvolvimento capitalista
geraria empregos, tanto para homens como para mulheres. E que um maior índice de industrialização garantiria a maior participação das mulheres nesses setores. Nesse sentido, sua visada feminista tem um impacto importante nas teorias marxistas desenvolvimentistas. Além disso, sua teoria do nó também consistiu numa tentativa de compreender o entrelaçamento entre a dominação de gênero, classe e raça no Brasil, que, de certo modo, antecipa as discussões a respeito da interseccionalidade. Embora o trabalho de Lélia Gonzalez também possa constar na entrada Feminismo Negro deste livro, sua importância para o marxismo feminista não pode deixar de ser ressaltada, uma vez que Gonzalez também buscou teorizar a articulação entre a opressão de raça, gênero e classe. Seus ensaios, A Mulher Negra na Sociedade Brasileira, 1982, e Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, 1988, foram fundamentais para desconstruir o mito da democracia racial defendido por Gilberto Freire e combater o discurso da exclusão da mulher negra do mercado de trabalho, pensando seu lugar na massa marginal crescente e sua submissão a uma tripla discriminação e a dupla jornada de trabalho. Finalmente, Gonzalez também se voltava de modo crítico ao movimento feminista latino-americano, que desconsiderou justamente em sua dimensão popular o elemento racial em sua atuação, bem como buscou desracializar mulheres negras e indígenas. Sua obra é vital para a construção de um movimento popular da América Latina no presente, que abrange em seu cerne a formação racial e étnica do continente. A história do marxismo feminista tem mais de 1,5 séculos e percorre todos os continentes do globo. Portanto, outras autoras poderia ter sido escolhida para esse verbete. Tratou-se, neste pequeno texto, de selecionar parte dessa história com a esperança de que ela contribua para a formação de um movimento feminista mais combativo e consciente das diferenças e contradições que o atravessam. E assim findei mais uma leitura de um livro incrível, maravilhoso, dessas mulheres incríveis que escreveu para nós esses textos, que organizou bem direitinho em verbetes, né, todas essas reflexões sobre essas movimentações todas que os feminismos têm feito, né, que é essas tentativas de se organizar, de se unir. Tem umas que quer brigar, se agregar, separar, tem umas que quer. Mas a gente fica com as que quer se unir, né? Então é isso, gente. Obrigada por ter ficado, obrigada por compartilhar, obrigada por comentar. Obrigada! Um cheiro e até o próximo livro. Tchau!